Gente, Jardel Ferreira aqui. Depois de 38 anos trabalhando na ArcelorMittal, me deram o prazer de introduzir Fernando Martinelli. Trabalhamos juntos muitos anos, Fernando sempre na formação na área de TI e automação, né? Industrial, onde essa energia toda funcionou. E mais recentemente, já tem 2 dígitos de pesquisa, ele se move para a área de pesquisa e desenvolvimento, ainda com o Charles aqui, atuando nessa visão mais ampla de desenvolvimento mais voltada para o universo H2 e H3, que é o que ele tem feito. Eu vou deixar a formação acadêmica que ele fala que vai ser tão longa quanto aquela que o Peter apresentou aqui do professor Alberto. Mas essa formação, eu acho que eu fiz o convite tanto ao professor quanto ao Fernando para preencher esse momento dessa palestra pela simbiose que tem entre a ArcelorMittal e o trabalho feito pelo professor lá no LCAD, né, e 2CA, e complementaridade dessa relação universidade e empresa. E a Arcelor tem uma história longa de contar essa experiência desde a época de estatal, onde a gente era muito mais distante de uma universidade e hoje muito mais próximos. E eu acho que o Fernando pode contar essa transformação desse ser industrial que se aproxima da academia, e nisso a gente é mais otimista na visão de que a gente está melhorando, por mais que a gente não creia. Mas no fundo a gente tem muito mais informação do que tinha, mas a gente gosta do mais negativo, mas estamos melhorando cada vez mais. Fernando Martinelli, com vocês. Obrigado, pessoal. O Jardel fica falando muito do meu currículo, mas eu vou resumir. Eu sou engenheiro eletricista que virou BIT. Fui colega do Rapchan, depois a gente fez computação também. E acabei seguindo para o doutorado, mas assim, em toda a minha vida eu quis trabalhar na indústria. Tá? E depois do doutorado, quando eu acabei meu doutorado, houve uma oportunidade. Tá, o Jardel conheceu quem me contratou, que foi o Paulo Elísio. Eu falo que ele era meio doido, as pessoas acham que ele era visionário, né? Contratar um doutor há 24 anos atrás era um negócio absurdo na indústria, mas foi muito bom e graças a Deus eu estou aqui. Acho que eu estou fazendo um bom trabalho, senão eu já tinha saído também, né? Mas vamos em frente. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. Eu prometi ao Jardel que eu não ia fazer uma apresentação institucional, mas eu preciso falar um pouquinho para vocês o que é o Centro de Pesquisa da ArcelorMittal. Porque as pessoas não têm consciência que a gente tem um centro de pesquisa aqui dentro da ArcelorMittal. Tá? Então eu vou falar um pouquinho. Ali tem um nome aqui que é importante na minha discussão, que é o Global R&D. Na verdade, passa. Tá? Por que eu falo isso? Porque, na verdade, o centro de pesquisa da ArcelorMittal ele é distribuído no mundo. Tá? Nós temos diversas unidades espalhadas em 12 países. Tá? Desculpa, são em 9 países, né? Márcia é a nossa gerente geral lá do centro de pesquisa, são em 9 países, com 12 unidades. Tá? E nós fazemos parte desse grupo. Tá? Nós temos 1.700 pesquisadores espalhados pelo mundo e eu acho que a gente tem que ter como orgulho saber que parte desses pesquisadores estão aqui em Vitória, localizados dentro da ArcelorMittal Tubarão aqui. Nós temos alguns colegas também em Joinville, mas nós temos aqui uma estrutura que está transformando a siderurgia no mundo. Tá? Nós temos vários itens de trabalho aqui, eu não quero entrar nesses detalhes, porque eu acho que é a parte final. Tá? Minha palestra não vai ser tão longa quanto a do Alberto, mas estou propondo alguns debates aqui para a gente. Tá? Isso daqui é a nossa visão aqui de várias atividades que a gente tem feito. Então, no ano passado, a gente teve 38 novos produtos, 103 novas invenções, 831 patentes, tá? Patentes e aplicações. Já temos mais de 12.800 dentro da ArcelorMittal pelo mundo sendo gerados. Os 3 aqui, 2023, o último acumulado. Tá? Aqui está o nosso centro de pesquisa, tá? Nós temos lá
na América do Norte, lá nos Estados Unidos e no Canadá. Na Europa tem distribuído em vários locais. No Japão não é exatamente um centro de pesquisa, mas a gente tem pesquisadores dentro das montadoras, entendendo a demanda deles e apoiando eles. E, para nosso orgulho, nós temos aqui, cuidando da América do Sul e de todas as operações da ArcelorMittal aqui no Espírito Santo. Nossa distribuição aqui, 62% de engenheiros, 38% de técnicos, uma distribuição que tende a crescer cada vez mais, com a boa formação de mulheres que a gente tem aqui. Uma visão um pouquinho dos nossos produtos aqui, e eu queria chegar aqui nesse ponto, porque aqui começa a fazer um link muito forte com o que a gente vai discutir aqui. Vocês viram que nós somos 1.700 no mundo inteiro, mas aqui no Brasil nós somos só 43. Nós somos 43 pesquisadores, temos uma diversidade grande de formação. Para vocês terem ideia, o engenheiro eletricista aqui que virou BIT nem aparece aqui ainda. Então, é uma diversidade muito grande de temas. Aqui vocês podem ter uma visão que nós temos aqui da nossa equipe, tanto de questões relacionadas ao background acadêmico, como a origem. A gente tem colegas, inclusive, franceses, temos um colega francês trabalhando com a gente lá em Joinville. Aqui um pouquinho da nossa estrutura. A Márcia está aqui com a gente, é a gerente, é responsável pelo centro de pesquisa aqui no Brasil. E nós estamos divididos em duas gerências, uma gerência de desenvolvimento de processo, que está sob minha responsabilidade, e uma outra gerência de desenvolvimento de produtos e aplicações. Entendam, na siderurgia, eu estou interessado em como produzir o aço, que está comigo, e quais os materiais que a gente está produzindo. Para quem não é muito afeito à siderurgia, eu, pelo menos há 24 anos atrás, achei que aço era tudo igual. E fiquei surpreso da diversidade de tecnologias e possibilidades que você tem junto do aço. Dentro da parte de desenvolvimento de processo, a gente tem colocado como mote a economia verde. Pois essa visão de economia verde está dentro da minha equipe também. A gente tem uma equipe bastante vinculada na parte de meio ambiente, preocupado como gerir todo o processo de transformação do aço com menores impactos para a sociedade. Eu tenho uma equipe de digitalização também, os nossos trabalhos com o I2CA estão muito vinculados com essa equipe aqui. E eu tenho uma equipe de desenvolvimento de processos, como melhorar os processos siderúrgicos. Além dos laboratórios, para a gente fazer a avaliação de todo o nosso material. Na parte do Kiyoshi aqui, eu tenho várias áreas de trabalho. Na parte de produto automotivo ainda é um elemento muito forte na siderurgia, o nosso grande mercado ainda, isso tende a mudar ao longo do tempo. Nós temos uma área chamada de coengenharia e aplicação, onde nós conseguimos usar simulação para entender o melhor uso possível do aço onde você queira. Então a montadora fala, eu estou querendo um novo aço aqui. A gente consegue simular todas as possibilidades para entender qual é o melhor uso lá. Inclusive, se der um problema lá na montadora, a gente consegue simular para falar, olha, o problema está no meu aço ou está na sua prensa. Tudo através de simulação. Muito legal, eu gosto muito dessa. Junto da equipe do Kiyoshi, a gente tem também a parte de processos de galvanização. É um processo de finalização da qualidade do ar. Estou tentando fugir dos termos técnicos aqui. Onde basicamente você faz um revestimento para diminuir o processo corrosivo do aço aqui. Isso está muito vinculado na qualidade final, então a gente considera isso na parte de produto também. Para quem não conhece aço também, existem diferentes formas de você comercializar o aço, como as bobinas laminadas a quente, que nós produzimos aqui em Tubarão, mais vergalhões, arames. Existe uma grande quantidade de empresas da ArcelorMittal que produzem também esse material. A gente, por exemplo, ele começa os aços da ArcelorMittal. E agora a gente começou a entrar também na parte de mineração. A gente tem algumas minas aqui no Brasil também. Bom, não é propaganda, mas você vai entender a conexão. Essa é a diversidade de atividades da ArcelorMittal no Brasil. E nós temos um centro de pesquisa que, apesar de ser muito grande no mundo afora, no Brasil, com 43 pessoas, é responsável por toda essa estrutura. Nós somos responsáveis por dar suporte em pesquisa e desenvolvimento a todas essas frentes, pelo menos as frentes relacionadas às usinas e à parte de mineração. Então, há uma amplitude de necessidades muito grande para um centro de pesquisa razoavelmente pequeno. E aí começa a minha palestra.
Diante dessa demanda, de toda essa necessidade, a gente precisou achar mecanismos para conseguir atender a toda essa necessidade de pesquisa e desenvolvimento do Grupo ArcelorMittal no Brasil. Estou falando no Brasil, mas a gente tem operações na Argentina também, na América do Sul. Tá? E o melhor caminho foi através da busca de parcerias. Seja parcerias com os institutos de ciência e tecnologia, nas universidades, seja parcerias com startups ou empresas, ou com nossos centros de pesquisa mundo afora. Então acabou sendo parte do DNA do Centro de Pesquisa da ArcelorMittal no Brasil buscar parcerias e trabalhar em cooperação. Tá? O que eu vou contar aqui para vocês é uma jornada, tá, de 9 anos. Nós somos um centro de pesquisa muito recente, nós temos 9 anos somente de operação, tem centro de pesquisa centenários dentro da ArcelorMittal. Especificamente no meu caso, respondendo já, eu só tenho 3 anos aqui no centro de pesquisa. Eu trabalhei 20 anos na automação, tá? Sou engenheiro eletricista na formação de automação, meu doutorado é também na parte de inteligência artificial. Eu sempre trabalhei na parte de modelos matemáticos para a siderurgia. E aí um outro visionário falou, vou tirar você da engenharia de automação, vou levar lá para a pesquisa, e estamos aqui hoje tentando fazer o melhor possível aqui. Bom, mas nesses 3 anos, e aprendendo com meus colegas que já estavam no centro de pesquisas, a gente tentou capturar um pouquinho da nossa visão como é atuar em pesquisa. E eu trago aqui algumas das minhas percepções. Uma percepção que eu tenho é que existe um mútuo desconhecimento da empresa e das instituições de ciência e tecnologia. Nós não sabemos o que as instituições fazem. Tá? Com isso, por exemplo, de vez em quando a gente tenta conversar um pouquinho, mas a gente sabe que a gente não conhece o suficiente. Mas as instituições também não sabem o que a gente faz. Tá? Se a gente está querendo ter uma aproximação, como ter uma aproximação sem a gente se conhecer? Tá? Essa é uma grande dúvida. Qual o caminho mais ágil e efetivo para nos conhecermos? Tá? Eu não sei responder isso ainda, a gente faz algumas tentativas, o Disseu vai nos ajudar lá, uma tentativa, inclusive com o IFES de Vitória agora, lá. Já fizemos algumas lá com o IFES de Cariacica, tá? Mas tudo isso é uma resposta. E se a gente quer fazer com que a pesquisa saia da pesquisa básica e vá para a pesquisa aplicada, a gente precisa promover essa troca. Tá? Quais as competências de cada uma das instituições? A gente sabe pontualmente. Tá? Quais as necessidades da empresa? Posso passar para vocês, mas a gente precisa ser mais efetivo nessa comunicação. Tá? Essa relação entre empresas e instituições de ciência e tecnologia, existem também alguns mitos, existem também alguns preconceitos existentes. Tá? Tem um mito que ocorre muito, e eu sofro muito com isso, que é o mito de que só porque eu sou uma grande empresa eu tenho um volume gigantesco de recursos para ser usado em qualquer lugar. Isso não é verdade. Tá? A gente sabe que tem algumas áreas aqui no Brasil, principalmente a parte de petróleo, elétrica, por determinações regulamentares, que tem muito recurso disponível. A siderurgia não tem. Entendeu? Então o que a gente faz é gerir melhor esses recursos para que a gente consiga ser mais efetivo. Tá? Se você parte desse pressuposto, vou lá pedir 500 milhões aqui que eu não consegui, não vai, não tem condição. Tá? E se a gente quer trabalhar de uma forma mais ampla, a gente precisa ter consciência disso. Tá? A gente tem que achar um caminho apropriado. Tá? Por outro lado, a gente também tem preconceitos que são estabelecidos que a gente tem que quebrar. E aqui eu vou dar um exemplo. Tá? Quando a gente olha para a instituição de ensino e pesquisa, a gente olha pela marca dela e a reputação dela. Se ela não tem a reputação, eu falo, não quero trabalhar com ela. Tá? Isso pode ser um grande erro. Tá? Eu vou tentar dar alguns exemplos aqui. Tá? E eu vou falar de um pecado, ou quase pecado, que eu cometi quando eu comecei a minha gestão. Um colega, ele estaria aqui hoje, mas infelizmente o filho dele passou mal, ele precisou sair, me procurou. Falou, pessoal, Fernando, a gente está querendo fazer um projeto aqui. Existem resíduos, que nós chamamos de coprodutos da indústria siderúrgica, que a gente busca melhorar a utilização dele. Precisa enobrecer aquele uso. Tá? Então existe um resíduo aqui, a gente está querendo transformar ele em tintas. Tá?
Tá? Eu posso falar de instituições aqui, porque é positivo, acho que eu vou falar. Vamos trabalhar aqui com o CL para isso. CL? Trabalhar com Tinder? Qual a competência do CL nisso? Eu não conhecia o CL. Tá? E fiquei assim, meio receoso de seguir aquele caminho por preconceito mesmo. Ele mostrou o projeto, não era um projeto de desembolso significativo. Estava chegando também, estava difícil falar não das pessoas. Eu falei, vamos seguir em frente. Cara, para minha surpresa, esse foi um dos projetos mais efetivos que a gente teve. Extremamente rápido, com resultados assim fantásticos. A gente conseguiu produzir uma tinta com base em resíduos da indústria siderúrgica. Hoje o nosso prédio do centro de pesquisa é pintado com essa tinta. Entendeu? Então a gente tem que fugir desses preconceitos. A gente tem que estar aberto a conhecer e a discutir e saber que pode existir competência mesmo onde a marca não representa. E o inverso também é verdade. Só porque ele tem a marca não significa que ele tem a competência. Tá? Então, esse é o outro ponto. Pessoal, vocês fiquem à vontade para intervir, tá? Porque o objetivo aqui é... Existem algumas situações também que são complexas nesse relacionamento entre universidade e empresa. Nós acabamos tendo alguns conflitos de interesse. O mais clássico deles é divulgação ou sigilo das pesquisas. Isso é um dilema, nós não vamos resolver isso nunca. Tá? A academia quer publicar e quer ter as suas pesquisas mais rapidamente e mais intensamente espalhadas pelo mundo. Pode ser que eu não queira que uma pesquisa minha seja tão divulgada assim. Como lidar com esse múltiplo interesse? Nós queremos continuar trabalhando com a academia. Eu espero que alguns de vocês queiram continuar trabalhando com a empresa. Tá? Como resolver essa situação? Como pensar que os resultados precisam ser importantes para o trabalho da academia, mas precisam ser preservados no que diz respeito aos resultados das empresas também. Tá? A empresa colocou dinheiro, ela quer resultado, quer ter um diferencial por ter investido. Tá? E o tempo de resposta? Tá? Isso pode ser também colocado como preconceito, tá? Porque a gente fala academia lenta, não sei, ela tem um ritmo, tem a realidade dela, a gente tem que entender, como eu falei com vocês, o CL foi hiper rápido. Só interromper o Fernando um pouquinho, queria dizer que a minha fala da manhã não foi combinada com ele. Você falou isso? Vocês estão vendo aqui, né? Eu não combinei. Vocês estão vendo que eu trouxe a visão, vem um colega da empresa. Bom, mas que bom que estamos alinhados. Bom, o fato é o seguinte, todos os interesses fazem sentido, mas a gente precisa achar um equilíbrio entre isso. Como equilibrar esses interesses? Eu não tenho resposta, tá? Outras questões burocráticas. Quando a gente fala em burocrática, a gente sempre coloca um valor muito negativo naquilo. Às vezes ele é necessário para preservar ambos. Tá? E a gente precisa aprender a lidar com isso. NDAs. Tá? Chatista que vou lá visitar o Rogério lá, tem que ensinar o NDA porque eu vou conversar com ele. Mas talvez seja importante, entendeu? Então é burocrático, é chato, mas às vezes tem que fazer. Tá? O NDA é um Non-Disclosure Agreement, é um acordo de confidencialidade, onde a gente fala que a gente está trocando informações e eu não vou divulgar a informação que eu receber, nem a outra parte vai divulgar a informação que eu receber de mim. Tá? Então, é importante que existam esses, digamos, alinhamentos éticos, tá, estabelecidos. Tá? Os contratos, tá? A gente precisa ter agilidade. E eu estou falando que a agilidade não só das universidades, eu acho que as universidades têm buscado caminhos, nós também, mas ambos precisam fazer contratos mais ágeis e efetivos. Essas burocracias, às vezes, dificultam a nossa realidade. Lembre que se a gente está sempre falando sobre coisas novas, coisas que nunca foram feitas antes. Tá? Como garantir que um contrato vai cobrir todas essas situações? Não sei, mas a gente tem que seguir em frente. Propriedade intelectual. Esse é um ponto importante, é chato,
Rapichan me ajuda aí, que conhece mais disso daí do que eu, mas a gente precisa claramente discutir isso o mais cedo possível, o mais recentemente possível, mesmo que eu não saiba muito bem o que vai ser gerado ainda, para evitar conflitos futuros, para estabelecer os limites e as responsabilidades e as implicações de tudo que vai ser feito. Bom, mas basicamente, como evitar dificuldades é um ponto que a gente tem que pensar logo no início das nossas pesquisas. Como melhorar o tempo de respostas para superar essas dificuldades é outro ponto que a gente tem. Então notem que eu estou trazendo vários fatores, tá? Isso são observações da minha jornada, não são todas, mas eu quis mostrar aqui que existem várias situações que criam dificuldades nesse relacionamento. Então eu não vou fazer? Não. De alguma forma a gente precisa de ambos, de um ao outro, tá? Bom, nessa jornada nossa, a gente construiu alguns aprendizados que ajudam a responder algumas perguntas, apesar de não ter todas, tá? Mas são aprendizados importantes. Um aprendizado é a teoria que eu coloco aí do CNPJ versus CPF. Essa relação entre instituição de ensino e pesquisa e empresa, em geral, começa por causa do CNPJ. A universidade tal com a ArcelorMittal. É um ponto de partida, mas ele não é suficiente para garantir uma boa execução daquelas atividades. A gente tem notado que o relacionamento pessoal, a construção do relacionamento entre os pesquisadores é o que faz diferença. É o que faz gerar resultados competentes. É o que faz superar as dificuldades que acontecerão no meio do caminho, tá? Sem esse relacionamento pessoal construído com base na mútua empatia, no entendimento do que cada um dos lados, do que é importante para cada um dos lados, não funciona, tá? Então, este é um dos pontos que a gente vai colocar aqui. Eu tenho uma teoria do relacionamento aqui, acho que depois o Jardel vai querer complementar, que esse relacionamento, você falou nisso também, não colei não, hein? A sensação que eu tenho é que esse relacionamento entre academia e empresa funciona quase como um namoro. Primeiro a gente faz os primeiros encontros, tá? Eu brinquei com o Michel e agora com a Jocélia também, que eu já fiz vários primeiros encontros com o IFES de Cariacica. A gente um dia vai chegar no namoro, Jocélia, entendeu? Um dia a gente vai chegar. Mas eu acho que isso é assim mesmo. A gente tem que se conhecer, tem que entender, tem que criar esse relacionamento pessoal, tá? E através desse relacionamento pessoal entender as competências e o que cada uma das partes vai ganhar com isso. Aí gera o primeiro namoro, gera um pouquinho de noivado, quem sabe gera um casamento. No final o Jardel vai falar um pouquinho mais sobre casamento, tá? Então é um processo. O que a gente nota é que quando esse processo é gradual, ele tende a ser mais forte, tá? A gente já fez algumas coisas que a gente entrou de supetão, às vezes dá certo, mas a chance de dar errado é muito maior, tá? Então é melhor errar pequeno, tá? Outro ponto. Já que existem tantas dificuldades, esse é um questionamento que a gente tem que ter, que é: aonde eu vou usar a parceria? Pode ser que a parceria não seja para tudo, e não é. Tem coisas que a gente já chegou à conclusão que a gente não quer fazer internamente, tá? Mas muitas coisas, e a maior parte dela, a gente quer trabalhar junto, tá? Mas a gente tem sempre que se perguntar: eu quero? É isso mesmo? Quais são os objetivos esperados da parceria? A gente precisa estabelecer claramente entre as partes ali o que a gente quer. A gente está querendo o quê? Só realizar a aquisição de alguns serviços, laboratórios? Está tudo certo. Ou estou querendo realmente fazer uma pesquisa? Tá? Quais são os resultados que a gente espera dessa pesquisa? Nós estamos querendo desenvolvimento de pessoas? É aceitável também. Eu quero ter um relacionamento para desenvolver pessoas. Está tudo certo. Tá? Ou quero que se faça a prova de conceito, ou entrega de um produto, tá? Nós, tá, precisamos estabelecer esses acordos de uma forma mais explícita e formal, tá? Nem sempre a gente consegue fazer isso. Lembre-se, e não é porque as duas áreas estão cometendo erros, não, é porque a gente não sabe o que vai ser gerado ainda. Mas a gente precisa fazer esse exercício de antecipação, tá? Essa é uma dificuldade grande que a gente tem, tá?
que é, dado que a gente fez a pesquisa, como fazer a transferência tecnológica? A gente viu alguns exemplos aqui mais cedo, mas eu queria compartilhar um, até falei com o Rogério, de uma experiência muito interessante que eu tive, numa conversa que eu tive com a Universidade Federal de Goiás. A Universidade Federal de Goiás tem um polo de inteligência artificial também muitíssimo produtivo e tem uma estratégia de transferência fantástica, tá? Eles têm um mecanismo lá de desenvolvimento de empresas e fortalecimento dessas empresas ao longo do tempo que me impressionaram, uma perspectiva de trabalho em pesquisa extremamente focalizada em resultados, com muita gestão, tá? E eu acho que a gente deveria conhecê-los um pouco mais. Eu nunca fiz uma atividade específica com ele, estou doido para começar, tá? Mas eu acho que é uma referência de visão de como gerar tecnologia e colocá-la a serviço da sociedade de uma forma muito efetiva, tá? Bom, por trás dessa brincadeira de relacionamento instituição de ciência e tecnologia e empresa, ambos têm interesses que são interessantes. As empresas estão sempre interessadas em capturar conhecimento compartilhado. Os pesquisadores estão sempre interessados em novos desafios que a gente não tem. Não sei se vocês se lembram que eu falei lá atrás, que depois do meu doutorado eu era doido para trabalhar na indústria. Tá? Literalmente, né? Jardel, doido, né? Tá? Essa doideira tinha o objetivo de ver os problemas, eu não conhecia problema, entendeu? De entender onde poderiam ser aplicados. Tá? Eu acredito que muitos dos colegas aqui, devem ter vários colegas aqui que sempre trabalharam na academia, que devem ter essa dificuldade. Tá? E a gente pode contribuir com isso, ajudando inclusive o desenvolvimento das pesquisas de vocês. Bom, o fato é o seguinte, já estou acabando aqui, eu acho que o debate vai ser mais rico aqui. Tá? Há um ponto que a gente precisa estabelecer, que é o que a empresa deseja. A gente quer retorno. Eu posso discutir com vocês o que é o retorno, nem sempre é financeiro. Vocês viram ali que tem vários tipos de retorno, mas entendam, a gente tem que ter um retorno esperado daquele negócio como empresa. Tá? Queremos gestão. Tá? Não é só porque a gente está fazendo a pesquisa que aquilo pode ficar correndo com tranquilidade, sem prazos, sem compromissos. Tá? Isso tudo precisa ser estabelecido. A gente tem compromissos com o que a gente colocou lá que eu preciso responder também. Talvez eu nem esteja lá se eu não cobrar de vocês esses compromissos no futuro. Tá? Bom, mas o fato é o seguinte, já que a teoria do relacionamento foi colocada aqui, tem um negócio que a gente quer, que é casamentos muito longos. Tá? E casamentos passam por dificuldades. Tá? Mas se eles são bem construídos, eles são reforçados e sobrevivem a todo esse caminho. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não estava ainda no centro de pesquisa, mas obviamente eu capturei um pouco da história. A gente tem um parceiro na Universidade Federal de Viçosa que trabalha muito com a parte de utilização de eucalipto para a produção de carvão vegetal. A gente usa carvão vegetal em alguns dos nossos fornos. E durante a pandemia a gente tinha um compromisso com eles. Nossos recursos sumiram. E a gente chegou para lá e falou assim, professora Cassinha, a gente chamava. Infelizmente a gente não vai conseguir cumprir com os nossos compromissos, vamos finalizar nossos contratos, lá no futuro a gente vai ver o que a gente faz aqui de novo. Ela falou, não, eu tenho condição de manter essa pesquisa funcionando ainda durante a pandemia aqui, vamos trabalhar aqui. Tá? Cara, esse é um casamento que eu faço questão de manter durante muitos e muitos anos. A primeira, bom, como eu falei com vocês, eu entrei no centro de pesquisa na pandemia, isso já tinha acontecido. A primeira instituição fora do estado que eu visitei foi a Universidade de Viçosa, porque merecia ser reconhecida. Logo depois a gente conseguiu fazer um aporte legal lá em projetos específicos lá e queremos fazer projeto com eles o maior tempo possível. Então, esse relacionamento, essas dificuldades, elas precisam ser superadas. Se a gente tem boa vontade dos dois lados em superar, cara, é casamento de muito tempo. Tá bom? Bom, mas o fato, a principal mensagem que eu queria deixar, já que a gente está discutindo de um instituto aqui com o objetivo de promover a pesquisa, nós continuamos querendo fazer parcerias e queremos trabalhar intensamente com qualquer instituição aqui, desde que esse casamento seja bom para todo mundo. Acho que com isso eu acabei. Aquela pintura lá é com a tinta que eu falei com vocês. Tá? Esse é o centro de pesquisa da ArcelorMittal, localizado aqui na planta de Tubarão. Vocês estão convidados para nos visitar lá. Estejam à vontade aí. Tá bom. Obrigado, pessoal.
Não, fui pedir o outro microfone por causa disso. Vamos passar para as perguntas aí. Olha lá, Rapchan está se coçando lá. Vamos para... Eu tô achando que a gente ia pro break. Olá, meu amigo. Sou Chico Rapchan, nós nos conhecemos já há muitos anos. Você acabou utilizando uma mesma taxonomia que nós usamos pela manhã. A gente teve aqui, fomos instados a falar formas de estabelecer relacionamento entre a academia e as empresas. E um dos grupos, o grupo que eu estava aqui, discutiu que um dos elementos mais importantes é o estabelecimento de relacionamentos perenes. Inclusive colocaram um termo que eu achei lindo, que é assim, relacionamentos perenes e sinérgicos. Sinérgico no sentido de que se somam todos os esforços, o resultado ainda é muito maior do que essa soma, né? E você falou exatamente isso. Então, isso deixa a gente assim com um sentimento de que parece que esse é um caminho interessante. Nós listamos uma série de possibilidades de estreitamento deste relacionamento ao ponto de torná-lo perene e sinérgico. Eu vou pedir a consideração sua, eu vou ler rapidamente. Mas olha, começando de coisas muito simples, do tipo acompanhamento de estagiários, capacitação de pessoal, capacitação mútua, academia com as empresas e empresas capacitando professores e alunos na academia. Busca de subvenção econômica, principalmente pública. Pesquisa aplicada contratada pela empresa, através de polo de inovação, através de Embrap e outros mecanismos, por exemplo. Incubação de empreendimentos, inclusive de spin-offs dessas empresas. Nós entendemos que a incubação é uma ferramenta dessa relação. Acordos de cooperação, laboratórios compartilhados, a possibilidade de você ter um laboratório na indústria, na empresa, ou na academia, que possam ser compartilhados por um e por outro. E é isso, né? O uso de patente como instrumento de busca, porque a gente falou aqui que um número muito pequeno de patentes são depositadas no Brasil nas diversas áreas. Menos de 2% das patentes são depositadas no Brasil e a academia tem uma capacidade enorme de buscar essas patentes e torná-las útil para um certo segmento de empresas. Disso tudo, eu gostaria de falar um pouco com você sobre a questão de laboratórios compartilhados. Não só o caso da Arcelor, mas essa experiência que você tem na Arcelor, eu acho que transcende, né, o ambiente ali. Você tem outras relações com outras empresas também. Você acha que isso é viável, essa possibilidade? Mas eu quero falar do caso Arcelor, tá? Então, porque eu acho que eu consigo representar uma série de coisas do que você falou aí, de um relacionamento que me lembrei aqui agora, inclusive com o laboratório compartilhado. Mais um desses casos que na pandemia tiveram dificuldade e foram superados de uma forma brilhante por ambos os lados, é uma relação que a gente tem com a Universidade Federal de São Carlos, no que diz respeito à análise de sistemas de espoeiramento. Tá? Sistemas de espoeiramento são elementos para você controlar emissões. Tá? A gente tem um trabalho fantástico. Tá? Aí vai ser a questão do pai orgulhoso, assim, né? Hoje o que a gente faz aqui dentro do Centro de Pesquisa do Brasil é uma referência para a ArcelorMittal no mundo inteiro. Tá? As nossas pesquisas na parte de espoeiramento estão sendo utilizadas por um monte de outras siderúrgicas da ArcelorMittal mundo afora. É a área nossa que tem mais exposição externa, a gente está sempre trabalhando aí com áreas da Europa, Estados Unidos, nas nossas empresas lá da Ásia também. Então isso é um negócio que a gente tem que ter orgulho aqui. O que foi feito aqui na ArcelorMittal Tubarão está sendo usado no mundo inteiro, tá? Como referência na indústria siderúrgica e algumas vezes melhor do que os concorrentes. Bom, mas isso tudo depende de um trabalho que foi interno e em alguns momentos externo também. Você falou em vários elementos, eu queria citar alguns deles aí. A primeira, a formação de pessoas. A gente tem uma pessoa que é pesquisador da nossa equipe, que ele é professor da UFS também, foi fazer um pós-doutorado na Federal de São Carlos. Tá? Desse pós-doutorado começou um relacionamento. Esse relacionamento começou a desenvolver uma série de trabalhos lá que formaram mestres e doutores, tá? Que
estão colocados lá, que ajudou o desenvolvimento de laboratórios internos com técnicas específicas, as quais nós utilizamos. Então, existe um laboratório lá em São Carlos, específico, ela tem as pesquisas delas, mas para fazer avaliações de elementos nossos também. Entendeu? Então, é extremamente positivo, mas tudo isso não é de uma forma isolada, Rapchan. Tudo isso foi construído através de um caminho. Tá? E nesse processo de formação de pessoas, eu já contratei um pesquisador que é um doutor formado nessa instituição para trabalhar com a gente, e eu tenho um pesquisador terceirizado que está trabalhando com a gente também, fruto desse relacionamento. Então, note que muitas das coisas que vocês falaram, elas não ocorrem pontualmente, elas ocorrem de uma forma integrada. Tá? Se esse fluxo de relacionamento funciona bem, tá? Você vai ter desenvolvimento de pessoas, você vai ter pesquisa, você vai ter resultados, você vai ter laboratório, você vai ter fluxo de financiamento, você vai ter tudo. Tá? Fizemos um processo interessante de busca de contratos da Embrapi também com eles. Então, quase tudo que você falou aí nesse relacionamento existe. Entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu vejo de uma forma muito positiva e realmente alguns desses pontos aí ocorrem. Mas a gente não deve olhar de forma isolada. Então, eu não vou fazer um negócio só para estagiário. Eu quero ter um relacionamento que eu vou desenvolver de uma forma ampla. E às vezes ele foge do nosso controle de uma forma positiva. Tá? Boa tarde, meu nome é Leonardo Duarte, eu sou empreendedor, né, com a startup na Tec Vitória. E a gente está desenvolvendo um bloco cimentício, tá? E esse bloco a gente tem intenção de usar materiais, resíduos, né, industriais. E como vocês têm lá na Celor essa possibilidade de fornecer ou fazer alguma pesquisa em cima disso? Na verdade, a gente já faz pesquisa em cima disso. Tá? A gente tem alguns contratos já com algumas universidades e algumas empresas para fazer. Para você conseguir acesso aos nossos recursos, talvez seja uma outra área que a gente tenha, vou colocar você em contrato, depois você pode me procurar, eu vou pegar seu telefone e a gente entra em contato. Tá? Mas o fato é que a construção civil já é um grande utilizador de alguns dos recursos que nós somos gerados lá. Tá bom? Então o caminho está certo. Fernando, eu agora ex-Arcelor, né? Eu vejo uma oportunidade de melhorar o programa de acompanhamento de estágio. Talvez um projeto integrado quando o estágio vier, de tal forma que isso seja uma formação um pouco mais ampla. E do ponto de vista dos ICTs, ter um programa de extensão que é para o professor passar um tempo lá. E eu não posso falar pela Celor, mas eu acredito que, pela minha experiência com grandes empresas, essa receptividade existiria, não só da Celor, teria de outras. Mas esse é um programa que eu não vejo vontade, ou pelo menos explícita, para que esse programa ocorra de forma regular. A gente recebeu professores externos, ou que vêm do exterior, ou daqui, ou de qualquer que seja, e eu acho que é das de menor complexidade da lista que você colocou, e com baixa energia, eu acho que a gente é capaz de virar isso aí. E aí eu volto para a parte do namoro que... Mas eu preciso responder essa. Antes de você chegar no namoro. Então vai lá. Na verdade, isso já está existindo dentro do centro de pesquisa. Você sabe que a nossa estrutura lá, ela depende do RH, tem uma visão institucional do RH, mas como centro de pesquisa a gente já tem feito isso. Então, por exemplo, a relacionamento com estagiários, a gente tem alguns professores que são, alguns pesquisadores que são professores, e obviamente eles têm acesso mais fácil, mas isso não ocorre só com eles. Então a gente acaba tendo um desenvolvimento muito específico de estagiários lá. Vocês notaram, não sei se vocês chegaram a notar, mas hoje eu acho que 30% do meu quadro é formado por pessoas de 2, 3 anos, 4 anos. A maior parte deles ex-estagiários nossos. Entendeu? Hoje a gente tem um fluxo muito grande de ex-estagiários seguindo para a gente acredita muito nisso e temos investido nisso. Tá? O outro eu vou falar ainda. Estou falando primeiro do estagiário regular dos cursos de graduação.
O segundo ponto, nós estamos fazendo também, mas isso depende muito também da liberdade de ambos os lados. Então eu vou te dar um exemplo. Tem alguém da UFES aqui? Tá. Eu não sei se você conhece o professor Patrício daqui da Federal do Espírito Santo, ele trabalha muito na reutilização de alguns dos materiais nossos aqui. O professor Patrício teve um período sabático, tá, alguns meses. Ele falou, vocês podem me receber aí dentro? Nós recebemos ele ficou 2 meses, 3 meses quase, conhecendo todas as áreas nossas, entendendo as nossas características, entendendo as possibilidades que ele teria de integrar esse processo aí, tá? Então a gente tem liberdade para isso. Agora, eu não vou corrigir o que o Jardel falou, que ele está certo. Isso não é institucional, isso é por evento. Tá? Nós estamos dispostos a aceitar esses eventos. Institucionalmente, a gente precisa discutir mais. Tá? Eu tenho cargo de pitaqueiro de palestra. E eu achava que, não em relação à Arcelor, mas aproveitando e pegando um gancho com o comentário do lance da DE antes, eu achava que seria interessante, olha só, eu entrei na então Escola Técnica Federal de Campos, muito novo, professor muito novo, não tem esse tempo todo não. Mas quando eu entrei na escola, o pessoal velha guarda era um pessoal que tinha vindo lá no nosso caso, Telerge, Serge. Eu tinha vários colegas que inclusive era 20 horas, então ele trabalhava na empresa de telefonia, na empresa de eletricidade e de noite dava curso técnico. Nós perdemos isso completamente na rede federal, completamente. Perdemos completamente. Então, assim, viajando aqui, né, já que é a cidade da inovação, eu vejo como interessante até o oposto também. Você pegar um engenheiro, um administrador da indústria e esse cara ir dar aula. Claro, às vezes vai ter que ter alguma preparação didática e tal, não sei o que, alguma coisa mínima aí. Mas por quê? Porque isso foi uma coisa que a gente perdeu ao longo dos anos aí. Eu vi, pelo menos, eu acredito que aqui não seja diferente. Eu vi lá na escola técnica lá de Campos, quando a gente foi virando Cefet, a gente foi perdendo, esse pessoal foi se aposentando, hoje em dia não tem mais ninguém assim, tá? Desculpe. Eu ia complementar isso aí que o Rogério falou. Seu Fernando, parabéns aí pela abordagem. Eu sou aqui do Polo, né, e trabalho no Campo Serra. Então, eu cheguei no Campo Serra há 10 anos quase, mas vindo da indústria. Eu vim da Celó, trabalhei na Celó 15 anos, um pouco na Gerdau, 15 anos de indústria. E eu senti exatamente isso. Já tinha passado o tempo e a ICT, o IFES e era UFES, não tinha mais profissional da indústria. Eu cheguei lá e eu vi como era difícil, né, capitanear essa necessidade de mudar, fazer, não, vamos mudar o propósito, vamos procurar a Arcelor, a Vale, a Petrobras, todas as empresas que querem construir, rever os cursos, os planos de ensino, né, rever a forma de fazer pesquisa. Ou seja, eu senti isso realmente. Eu acho que isso não é fácil, isso tem que partir do poder público. Como vai partir esse movimento é difícil, mas sem dúvida é essencial trazer os professores para dentro da indústria, construir não só pesquisa, planos de ensino, toda a revolução no ensino, vou chamar de revolução no ensino, para realmente mudar essa rota. E aí, sim, nós vamos ter facilidade, muito mais, viu, Fernando, de fazer pesquisa aplicada. Esse é o fato. E em todos os níveis, né? Pitaqueiro, ensina embaixo, assina embaixo. Eu preciso dar um exemplo. O Roger, que está aqui com a gente, ele é professor da UCL, pesquisador nosso. Tá? A gente tem um outro colega que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, tem um outro colega que é seu colega lá no IFES de Vitória, tá? E temos um outro colega na FAESA. Tá? Eu acho isso maravilhoso, esse resultado para a gente é fantástico, mas eu acho que é um esforço pessoal gigantesco diante dos novos padrões, principalmente das universidades federais, dos institutos federais. Eu sei que principalmente esses colegas que estão na estrutura federal, eles cortam dobrado.
dão muito resultado, tá? Não tenho dúvida disso, estão lá com a gente, dão um resultado gigantesco nesse relacionamento, mas eu não sei se a gente algum dia vai poder mudar isso, espero que sim, mas é pesado para eles, é um esforço pessoal gigantesco. Tá? O Roger também. Roger, por exemplo, ele está com a gente e é diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia da UCL também. Pegando o gancho anterior com a palestra do professor Alberto, que eu estava resmungando aí por causa da dedicação exclusiva, né? Então, assim, eu acho que o problema maior está do lado da ECT. Ainda tem essa coisa toda. Foi quem que falou? Foi o próprio professor Alberto, que as instituições foram tornando torres de marfim, foi a expressão do Rapchan, onde ela não pode se misturar com a impureza do mundo externo, né? A impureza pode trazer questões de dinheiro, né? E dinheiro já é uma coisa suja. Aí, se vocês olharem, começa, me desculpem, mas parece quase uma coisa de seita, tá? Dinheiro é uma coisa suja. Se misturar com o mundo externo vai tirar a nossa pureza acadêmica. Aí você pergunta assim, a sua pureza acadêmica é para chegar aonde? Nosso curso é de filosofia, né? Ou nós somos monges budistas que temos que ficar isolados do mundo? Aliás, até o monge budista, uma hora ele vai para o meio do povo, né? E eu acho que essa barreira está muito maior do nosso lado do que do lado das empresas. E realmente é esforço individual, né? Se vocês notarem o comentário do professor Alberto lá com startups, isso aqui, ele fez por conta própria. E ele só conseguiu entrar na empresa depois que se aposentou. Que riqueza que os dois lados perdem por causa disso, né? Só mais uma vez. Agora talvez seja o gancho do casamento, porque eu estava... engraçado que eu estava conversando com o Fernando antes, citando esse lance do casamento, e aparece o casamento no slide. Vocês tinham comentado sobre relacionamento, ou seja, está presente esse negócio. Mas e meu comentário era o seguinte: para mim existem 3 seres num casamento, cada um e o casal. E ele só funciona bem quando os 3 existem, coexistem, individualmente é preservado e o casal continua sendo preservado também. Não precisa ser 33% não, engenheiro, mas essa relação precisa ser preservada. Esse movimento acontece quando você, indivíduo, se desloca em relação ao casal. E esse deslocamento é desviar das minhas convicções, ou extremamente acadêmicas, ou extremamente corporativas e empresariais. E esse caminho do meio, ou mais equilibrado, é que vai gerar essa solução. E eu acho que a força de uma cidade da inovação que pode gerar movimentos, não para ela, talvez para a sociedade, já que as movimentações vão ser no nível legislativo, talvez, né? Para fazer mudanças mais relevantes nesse processo. Mas, do ponto de vista de esforços individuais e de aproximação, a gente tem possibilidade de fazer de ambos os lados esse movimento de acolhimento mútuo dessas necessidades, desde que a gente se desloque um pouco da posição, vem à universidade para fazer as coisas que eu quero, ou a mesma coisa quando no sentido ao contrário. O casamento longo vai acontecer quando os dois se deslocam, porque a gente sabe que é um exercício de ceder continuamente para ser um casamento feliz, né? Pessoal, mais perguntas? Fique à vontade. Bem. Aqui. Obrigada. Excelente palestra. Eu sou coordenadora, estou atualmente como coordenadora da Engenharia Sanitária e Ambiental do Campus Vitória. E eu queria só fazer um comentário que talvez vá de encontro ao encontro do que foi colocado. Nós estamos passando por um período agora de reestruturação da matriz curricular. Todos os cursos de engenharia do Campus Vitória e de outros campi também
estão passando por essa fase. E, nesse momento, entrou um elemento novo, que é a curricularização da extensão. Então, o que acontece? Hoje, e eu acho muito desafiador, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma oportunidade da gente trazer para dentro do ensino algo que na prática a gente já faz, que é fazer extensão. Para além da pesquisa, a gente faz extensão. E aí, ouvindo aqui, eu já fiquei ligada no que a gente está fazendo, né? Então, hoje, 10% da carga horária do curso vai ser para extensão. Ou seja, a gente vai precisar colocar os nossos alunos fazendo projetos de extensão, ou nas empresas, nas comunidades, isso é obrigatório. Eu acho que é uma oportunidade ímpar da gente estabelecer alguns projetos para que os alunos, de fato, estejam dentro das empresas, né, Rapchan? Trabalhando ali, atuando ali, e qual é o ganho? Trazendo essa carga horária para dentro do seu histórico escolar. Né? Então, eu acho que todo mundo tem a ganhar. Então, eu queria só comentar que eu acho que é um momento assim, muito importante para a gente pensar e estabelecer esse tipo de parceria mesmo. Obrigada. Qual o seu nome mesmo? Raquel Borges. Eu já tinha conversado isso com o professor Bruno Venturini, né? Daqui do CT, aqui da UFES, aqui, ele já tinha me falado sobre isso. Eu acho que é realmente uma demanda que a gente pode ajudar de uma forma geral. Eu vou responder agora um pouco institucionalmente aqui e depois eu falo como centro de pesquisa. O centro de pesquisa, na verdade, ele não é nem ArcelorMittal Tubarão, nem outra coisa. Ele é supra-ArcelorMittal. Tá? Então, acho que assim, talvez uma conversa com o RH da ArcelorMittal seja um ponto importante, a gente pode ajudar nisso, não somos exatamente nós. Como centro de pesquisa, nós temos total interesse disso. Tá? Nós temos algumas atividades que a gente faz, pesquisas mais intensas, em itens que a gente precisa, por exemplo, com a Universidade Federal de Alegre, da UFES de Alegre. Tá? Ocasionalmente nós trazemos alunos lá para cá, só para falar um exemplo aqui muito próximo, é óbvio que IFES e UFES estão todos lá dentro, né? Tá? Porque estão aqui do lado, mas ocasionalmente a gente traz gente do Rio Grande do Norte para trabalhar com a gente. Tá? E tem sido resultados assim fantásticos. Alunos de graduação envolvidos em projetos de pesquisa, tá? E trazendo resultados muito interessantes e com uma formação fantástica para eles, porque, em geral, o discurso é: eu jamais ia capturar o que eu capturei se eu não estivesse aqui dentro, se eu estivesse só lá na academia. Tá? Gostaria que você falasse um pouco, aproveitar que o Jardel está aqui, de repente fazer até um jogral, explicar para nós a relação entre pesquisa e desenvolvimento da Arcelor, R&D, e o Inovice. Vamos fazer jogral? Eu vou começar aqui. Na verdade é o seguinte, existe uma profunda parceria entre a equipe de pesquisa e desenvolvimento e o Inovice. Já devemos começar daí para vocês entenderem que você está falando com o Inovice vai falar com a gente. Se está falando com a gente, eu entender que o Inovice tem que estar envolvido, ele vai estar. Então, essa parceria existe desde muito tempo, tá? E continua se mantendo. E nós pretendemos manter. Para isso, eu vou ter que entrar um pouquinho na estrutura da ArcelorMittal. A ArcelorMittal tem duas linhas de... Tem dois segmentos aqui no Brasil. O segmento de produção de aços planos, que é caracterizado pela ArcelorMittal Tubarão, P100 e uma outra unidade que a gente tem em São Francisco do Sul, que é a Vega do Sul, e uma série de outras unidades que estão espalhadas por vários estados na produção de aços longos. Então, segmento de aços planos, segmento de aços longos. Cada um desses segmentos existe individualmente, ele tem suas políticas e formas de trabalho. O centro de pesquisa não é nenhum dos dois, é alguma coisa que está por cima. Tá? Por cima é arrogância da minha parte, né? Que está atuando nas duas partes. Tá? Ele faz pesquisa de uma forma ampla até todas as partes. Só que cada um dos seus segmentos, às vezes, tem estratégias muito específicas. Aqui dentro de Aços Planos, decidiu-se que o processo de transformação digital precisaria de um incentivo. Esse incentivo criou um mecanismo chamado Inovice,
que inicialmente era um mecanismo de desenvolvimento interno, mas também com uma conexão muito forte com startups e uma abertura ao Open Innovation bastante elevada. Tá? O Inove-se, ele sempre teve um foco muito em transformação digital. Tá? Nós fazemos também isso, mas em cooperação com o Inove-se. Em geral, quando o relacionamento é prioritariamente com a universidade, tende a ficar mais conosco. Se o relacionamento é prioritário com startups, tende a ficar com Inove-se. Mas não temos nenhum problema de fazer coisas diferentes. O fato é que a gente acaba tendo uma sinergia muito grande. O centro de pesquisa é incitado a ir um pouco além do resultado imediato. Tá? Então, em geral, se o resultado imediato é mais tangível, o Inove-se ele é mais adequado para isso. Se estou querendo fazer uma pesquisa em TRLs mais baixos, com grande potencial no futuro, tende a ficar com a gente. Mas, novamente, esse é o modelo teórico, Rapchan. Ele convive com tranquilidade por qualquer variação que ocorra ali dentro. Tá? Agora me ajuda, fala se eu estou falando muita bobagem. Não, o Inove-se é mais um programa do que um espaço físico, né? Ele tem aquele lab físico dentro de Tubarão por uma opção mais voltada para a formação cultural de 80% da população da ArcelorMittal Brasil que estava em Tubarão antes da Arcelor adquirir Pecém, né? Então ali tinha um espaço cultural, mas ele era mais um programa de relacionamento, de desenvolvimento da transformação digital com metodologias ágeis, com a formação mais adequada para esse universo digital e agile, vamos dizer assim. Então, tanto do ponto de vista cultural, de formação de sessões de design thinking, Scrum, etc. e tal, e a captura desses processos de ideias e dores de toda a corporação para definir um portfólio que seria priorizado e aquele que daria maior impacto na empresa, tanto do ponto de vista de ROI como impacto social, o que quer que fosse definido como estratégia. Parte desses processos iriam ser feitos externamente, e aí nós optamos por ter parceiros externos, aqui o Findeslab aqui em Vitória, né, e a ACAT lá em Santa Catarina, para que a sociedade nos encontrasse mais facilmente do que ter que entrar dentro da planta industrial de Tubarão para conhecer o Inove-se. Mas ele é um programa de dores que estão espalhadas pela Arcelor. Então, o Inove-se mais gerencia um portfólio do que o projeto. Quando você vai... Agora, quando acontece o relacionamento com a startup, a experiência da turma do Inove-se com o relacionamento com a startup, ele acompanha mais proximamente para gerar cultura no dono do projeto, que tem uma visão de cascata, de um relacionamento diferenciado com empresas de maior porte, de maior maturidade. Então, o Inove-se entra para fazer esse óleo dessas engrenagens aí enquanto cultura de transformação. A ideia é que um dia o Inove-se fosse dispensável, porque a cultura estaria totalmente disseminada e todo mundo procuraria startups à medida que isso fosse crescendo, e a gente conhece bem que isso é um processo longo, especialmente numa empresa grande como a Arcelor, né? Usando a tática do jogral, vou tomar de volta aqui. É porque eu comecei meu raciocínio falando dos segmentos e ficou desconectado. É que Inove-se está focalizado em aços planos. Em aços longos existe um programa similar, só que com um escopo um pouquinho mais amplo, chamado Assolab. Tá? Ele é localizado em Belo Horizonte e ele tem um trabalho mais amplo do que simplesmente a transformação digital. Ele é um Open Innovation bem mais aberto. Tá? São grandes parceiros nossos e sempre nessa perspectiva. Há conhecimento técnico a ser embutido naquele relacionamento, eles nos chamam. Há um relacionamento mais próximo com instituições de ciência e tecnologia, eles nos chamam. Tá? Então, mas, novamente, é tudo muito fluido novamente, as coisas funcionam pelas pessoas. As pessoas têm um bom relacionamento nessas estruturas e funciona tudo muito bem. Pessoal,
Só uma questão de ordem aqui. Mais alguém? Mais uma pergunta ainda tem? Palmas para o nosso palestrante, por favor. Obrigado a todos aí pela atenção. Agradeço ao Fernando. Olha...